bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com todos vocês, sobretudo nesse salão que marca momentos tão significativos da minha vida. Afinal, a primeira vez que eu dei palestra aqui, estava sentada aí, esta que é hoje a minha esposa. Me viu sentadinha aí, eu acho que rolou um clima. E aí, por fim, depois ela veio frequentar as aulas de meditação que eu dou aqui na casa. Aliás, convido a todos. Temos práticas de meditação aqui na quinta-feira, das 20 às 21 horas, e no sábado, das 10 da manhã às 11 da manhã, onde a gente faz algumas reflexões e uma meditação no final. Também gostaria de, com muita alegria, aproveitar a presença do meu pai, que está aqui hoje, e em nome da felicitação que eu devo dar a ele, né, pelo Dia dos Pais, estender essa felicitação a todos os pais que se encontram aqui, todos os nossos pais, nesse ofício tão difícil, né, tão simbólico, tão emblemático, que é ser pai. Daria uma palestra, a gente falar um pouquinho sobre ser pai, retomar a figura de José, retomar o apostolado do Cristo, retomar tantas figuras que exerceram essa paternidade, né? Como isso é importante. Como psicólogo, como psicanalista, uma das minhas abordagens é casal e família, as minhas especializações é casal e família, e no setting terapêutico a gente vê como é importante a figura do pai. Então, muito feliz Dia dos Pais a todos vocês e muito feliz Dia dos Pais, meu pai. Mas como tem muita mulher aqui, eu sei que elas vão ficar meio assim, mas e a mãe, né? Bom, a mãe é uma figura tão emblemática que aí caberia um seminário de umas 5 horas, né? E não por acaso, pela primeira vez, por incrível que pareça, eu estou na doutrina desde os 15 para 16 anos, quando eu li a obra do Kardec pela primeira vez, e já dei palestras em várias casas, em várias cidades, sempre dei palestra em muitos lugares, mas por incrível que pareça, pela primeira vez, a minha mãe vai assistir uma palestra minha. Então, muito obrigado, mamãe. Então, não bastasse a responsabilidade de dar palestra para todos vocês, né, nesta casa tão amada, tão querida, eu tenho esse desafio de tentar ser bom, porque a minha mãe está sentada aí. Então, hoje vai ser um desafio, né? Hoje vai ser difícil, Elcio, não vai ser fácil hoje, não. Mas vou tentar, eu prometo que eu vou tentar fazer bem, tá bom? Seguinte, qual que é a minha intenção, que tipo de reflexão eu gostaria de trazer hoje aqui, nessa manhã, sobre o conceito de adoecimento e o conceito de saúde. Obviamente, esse é um tema muito amplo, né, que requeriria aí muitas e muitas palestras, muitas e muitas discussões a respeito do tema. Porque é óbvio que ela tem muitos pontos de vista, muitos vieses onde nós poderíamos pegar esses conceitos e abordar e aprofundar na questão de adoecimento e de saúde. Eu vou pegar um aspecto apenas. Quero propor a vocês apenas uma reflexão e pretendo ser o quanto mais preciso possível nesse aspecto para ajudar vocês a construírem essa reflexão comigo hoje. Mas para chegar lá na frente, eu vou passar um pouco por algumas abordagens para poder contextualizar vocês. Eu imagino e dividiria a evolução do movimento espírita em 4 grandes partes, em 4 grandes momentos. O primeiro momento, 1857, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos. Obviamente é um momento emblemático e um momento inicial da história do Espiritismo, essa doutrina que envolve a todos nós, né? Claro que Kardec teve figuras muito importantes ao lado dele, principalmente depois, no momento de consolidação da doutrina. Podemos lembrar Camille Flammarion e tantos outros grandes pensadores aí que ajudaram na fundação da doutrina espírita. Mas quando a gente traz para o Brasil, eu gosto de pensar em alguns momentos muito importantes que muitas vezes passam por despercebido por nós.
Primeiro é que, 8 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, em 1865, há a primeira reunião espírita de cunho kardecista no Brasil, conduzido por Teles de Menezes, na cidade de Salvador, na Bahia. Então perceba que a gente está falando que esse movimento ele migrou muito rapidamente da França para o Brasil. 8 anos depois já estava aqui, numa época em que a comunicação não era tão fácil como hoje. Não tinha um WhatsApp naquela época, né? Então, chegou muito rapidamente aqui. Poucos anos depois, em 1873, é aberta no Rio de Janeiro a primeira sociedade espírita, ou a primeira casa espírita, okay? Conduzida principalmente por duas figuras importantes, um deles o Francisco Sobrinho, e o outro um cara chamado Joaquim Carlos Travassos. Fundam lá a Sociedade de Estudos Espiritistas. Isso mesmo, espiritistas. É esse Joaquim Carlos Travassos que 2 anos depois, em 1875, vai traduzir o Livro dos Espíritos do francês para o português. Essa edição é lançada em 1875, e num dia, numa conversa com um dos seus melhores amigos, ambos médicos, atuantes na cidade do Rio de Janeiro, ele apresenta a tradução que ele tinha feito para esse amigo médico. E esse amigo médico se torna uma das figuras mais importantes do movimento espírita, que é Bezerra de Menezes. O mesmo Joaquim Carlos Travassos vai traduzir o Pentateuco kardecista, vai traduzir os 5 livros de Kardec para o português. E assim inaugura essa tradição do espiritismo no Brasil. Então, eu imagino esse um primeiro momento, um primeiro movimento de chegada da doutrina, de criação da doutrina lá na França, e a chegada dessa doutrina no Brasil. Isso é muito importante. Mas tem um segundo movimento, que é um marco na história do movimento espírita, e que é um movimento estritamente brasileiro, muito de característica no Brasil, que é quando, em 1932, um jovenzinho, então, de 22 anos, da cidadezinha de Pedro Leopoldo, um vilarejozinho, uma vila, lá no Triângulo Mineiro, vai publicar a sua primeira psicografia, que é Parnaso de Além Túmulo, dando início, assim, à monumental obra de Francisco Cândido Xavier, que vem psicografar na sua longa vida mais de 450 livros. Então, com esse movimento do Chico, a gente, não é que exatamente a gente inaugura os livros psicografados, já existiam à época, mas o Chico vai dar uma nova dimensão para isso. O Chico vai colocar isso no estado máximo da arte. Ele vai psicografar de uma maneira como ninguém anteriormente a ele fez. E vai fazer isso com uma qualidade que até hoje poucos chegaram perto. Não é verdade? Mas pouco depois disso, há um terceiro movimento que eu entendo como marcante, importantíssimo na história do movimento espírita, que é quando, no dia 7 de setembro de 1947, na mesma cidade de Salvador, um rapazinho de 20 anos apenas, Divaldo Pereira Franco, vai dar sua primeira palestra. Inaugura um terceiro movimento aí, que é o movimento dos palestrantes, né? Divaldo, que agora no dia 6 de maio completou 90 anos de idade, vem dando palestras desde essa data, desde 1947, por 70 anos ininterrupto, num número estimado aí de próximo a 12 mil palestras, nos 5 continentes. E aí vai inaugurar essa terceira fase que eu estou colocando para vocês aqui, que é a fase dos palestrantes. Percebe como quantas vezes a gente conheceu e conhece a doutrina espírita e a comunicação dos espíritos por essas duas fontes, dos livros psicografados e das palestras que hoje a tecnologia, a internet tão facilmente nos possibilita, né? Quantos de nós aqui não colocou lá uma palestrinha no YouTube e ficou assistindo em casa? Percebe esses 3 movimentos como são importantes e como nós somos tributários dessas pessoas, dessas figuras. Nós somos tributários dela. Imagine o Divaldo levar a doutrina espírita para a Turquia, para a Rússia,
fundando fortes movimentos espíritas na Suíça, na Alemanha, na Suécia, em toda a América Latina. Importantíssimas essas figuras, né? E eu aqui falando hoje, palestrando, sou tributário dele, que começou isso lá 70 anos atrás. Mas eu enxergo um quarto movimento. Como filósofo também de formação, eu enxergo um quarto movimento que eu acho importante a gente trazer para a análise, que é o movimento que começa, sobretudo, em 1999, que é o fenômeno AME. Vocês já repararam? O fenômeno Associação Médica Espírita. Em 99 foi fundada a Associação Médica Espírita Internacional, com sede no Brasil, congregando profissionais da área médica, não só médicos, mas profissionais da área médica, do mundo todo. E claro, esse movimento é muito forte no Brasil. Cada vez mais a gente tem visto a grande produção literária deles, os grandes movimentos de palestras, seminários, etc. e tal. Mas quando a gente vem analisar esse fenômeno, é necessário nós fazermos alguns questionamentos. O que tem por trás? Por que hoje é tão atraente esse fenômeno? Por que desperta tanto interesse? O que tem aí? É a partir disso que eu queria puxar vocês, convidar vocês a essa reflexão. O que nós temos visto é um movimento mundial. Está acontecendo no mundo todo. Com a chegada desse novo milênio, com a virada do segundo milênio da era cristã, o homem chegou a um paradoxo muito importante. Nunca antes na história da natureza humana, do desenvolvimento humano, houve um avançar tão rápido e tão profundo das tecnologias. Tão rápido. Sobretudo na área médica, nos anos 80 e 90. A partir dessas 2 décadas, houve um incremento avassalador das técnicas de imagem e de exames. Equipamentos como ressonância magnética, o PET, a tomografia por emissão de pósitrons, etc., né? As ultrassonografias e todos os exames clínicos, trouxe à medicina um nível de escrutínio do corpo humano como nunca se conheceu. Assim como no início do século XX houve um grande desenvolvimento dos antibióticos, das vacinas, no final do século houve esse grande desenvolvimento das imagens. Então, mais uma vez, o homem passou por uma certa frustração. Acreditou-se que com esse desenvolvimento, finalmente chegaríamos à cura do número enorme de doenças. O sofrimento estava fadado ao fim. Várias doenças chegariam ao seu fim. No início dos anos 2000, mais precisamente em 2002, quando o homem consegue decodificar o gene, com o projeto Genoma Humano, a gente conseguiu mapear todos os cromossomos, né, o cromossomo humano. Mais uma vez, o fenômeno está lá. Agora vamos conseguir curar todas as doenças. Não era isso? Quantas vezes nós ouvimos isso? Agora será possível a cura do câncer. Muito provavelmente no futuro as pessoas não morrerão mais de câncer. E não é isso que nós estamos vendo. Qual que é a relação possível que eu estou propondo? Uma vez que a ciência, a matéria, a racionalidade não consegue dar conta da dor e do sofrimento humano, inevitavelmente esse homem precisa voltar a sua atenção para a dimensão transcendente, para a dimensão espiritual. É dentro desse bojo que o fenômeno AME surge no meio espírita, cresce no meio espírita, e a partir daí a gente vê esse grande boom que vem se desenvolvendo. É claro que eu não estou aqui fazendo uma crítica, no sentido que a crítica tem hoje, de dizer que está errado, que tem falhas, etc. Eu não estou propondo isso. Não me acho no direito de fazer isso. Até porque, obviamente, tem muitas coisas boas. Eu já li muitas coisas boas, costumo comentar sobre muitas coisas boas que esse fenômeno nos traz. Mas o que eu quero propor para vocês é um entendimento um pouco mais profundo. Ainda há, hoje,
uma grande dicotomia entre corpo e alma. A ciência, ao longo dos últimos 4 séculos, fez uma separação drástica, né? A partir do nascimento do racionalismo, lá no século XVII, fez uma separação drástica entre corpo e espírito. Corpo é uma coisa, espírito é outra coisa. Ciência cuida do corpo, religião se preocupe com o espírito. Isso funcionou por alguns séculos. Funcionou do ponto de vista ideológico. Aí daqui do ponto de vista prático, ele nunca funcionou. Mas também no século XX, que é o grande século do desenvolvimento da ciência, ficou claro que isso não respondia, que isso não demandava, que o ser humano tinha uma dimensão superior à matéria. O ser humano lidava com a dimensão do seu próprio ser que estava além do corpo físico. Uma dimensão que a ciência, com seu mecanicismo, não conseguia dar conta. Entenderam isso? Bom, a partir disso, quando há esse retorno à questão da espiritualidade, quando nós voltamos para essa questão da espiritualidade, é preciso lembrar que também as religiões abraçaram essa ideia. Bom, se a ciência toma conta do corpo, as religiões tomam conta do espírito, e está todo mundo na sua, e está tudo certo. Então, também as instituições religiosas abdicaram, em grande medida, deixaram num segundo momento, num segundo plano, o corpo daqueles que o buscam. E isso é importante a gente refletir, porque é muito fácil para a gente olhar esse desenvolvimento da ciência e dizer, realmente a ciência ignora o espírito. Mas em grande medida, e muitas vezes, é preciso a gente pensar que a religião, a religiosidade, em muitos aspectos, também abandonou o corpo físico. É preciso que nós retomemos uma integração do ser. E nesse sentido, a casa espírita, sobretudo o movimento espírita, tem uma função que eu entendo muito importante. Nós temos uma função social muito importante, porque nós entendemos muito das complicações que vêm com o corpo físico, anterior até a encarnação, e a gente também somos aqueles que estuda as consequências disso depois. E isso é muito relevante, isso é muito importante. Então, quando nós retomamos o conceito do que é adoecer, do que é adoecimento, não há mais hoje como nós lidarmos com a questão do adoecimento sem levarmos em consideração a dimensão espiritual do sujeito. Porque, salvo raras exceções, a maioria esmagadora das pessoas acreditam que tem uma alma, que tem um espírito. Certo? Salvo raras exceções. E aí cabe a pergunta, que é a pergunta-chave da minha fala de hoje. Mas então, o que é adoecer? Eu posso dizer que adoecer, ou que doença, ou que um transtorno, é só aquilo que acomete esse corpo físico? E aí eu convido vocês também à seguinte reflexão. Uma vez que nós perdemos o corpo físico no ato da morte, o que acontece com a doença? Ora, se ela é do corpo, ela termina com o corpo, certo? Não, né? Isso não é uma questão importante para a gente pensar? Essa é a questão mais importante para a gente pensar. Porque ela não é apenas, como diz lá a OMS, Organização Mundial da Saúde, a falta de um equilíbrio, né, um desajuste biopsicossocial. Ela é mais do que isso. E nós aqui acreditamos piamente nisso. Senão nem estaríamos aqui, não é? Então, quando a gente vai realmente olhar para o estado de adoecimento, é preciso que a gente pergunte essa dimensão maior, e que a gente olhe para ela, para essa dimensão maior. Aquilo que eu tenho hoje,
É só do corpo? E aí eu convido vocês a fazerem uma análise comigo de uma história que passa por despercebido, mas eu tenho certeza que vocês, a maioria de vocês em algum momento tomou contato com ela. Lembram lá do livro Nosso Lar? Psicografia Espírito André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Chico. Vocês lembram do pai do André Luiz? Lembram da mãe do André Luiz? Lembram do filme? Assistam de novo o filme e prestem atenção na história desses dois. André Luiz, muito provavelmente, tenha desencarnado com câncer no sistema digestório. Não é isso? Então, uma doença do corpo físico. Se o corpo físico acabou, quando ele chega do lado de lá, não tem mais câncer no sistema digestório. Está resolvido. Mas o que a gente vê? 6 anos comendo lama no umbral. 6 anos ininterrupto. Qual que era o adoecimento de André Luiz? Se fosse hoje, ao passar por um gastro, qual seria o diagnóstico? Ou se lá em cima ele fosse passar por um gástrico, qual seria o diagnóstico? Aqui embaixo, a mãe de André Luiz, ele narra no texto, dá para a gente divisar pelo texto, era uma dessas senhoras simples, humilde, do lar, bem carola, que ficava em casa, cuidando da casa, dos filhos, dos afazeres domésticos, enquanto o marido era um namorador inveterado. Não é isso? Várias amantes, gostava de um bom papo, era o que a gente chama hoje de um bom chavecador. E o André Luiz, um médico bem formado, conhecido, com certa notoriedade entre o meio médico do Rio de Janeiro, no início do 1º século, não é? Se nós avaliássemos essa família do ponto de vista que nós estamos agora, como encarnados aqui, se nós conhecêssemos, fossem nossos vizinhos, o que diríamos? Muitos diriam, essa mulher é uma tola, é uma coitada, é uma pobrezinha, a vida inteira traída pelo marido. Esse marido é um espertalhão. Ou tantos outros diriam, esse sabe curtir a vida. Não é isso? Esse é um bom vivan, esse sabe curtir a vida, esse aproveitou. E o André Luiz, um sujeito alheio, indiferença às questões do espírito, às questões da moral, vivendo para os apetites do seu corpo, sem nenhum freio aos excessos. Não é isso? Agora vamos retomar o livro. Onde está cada uma das 3 figuras do outro lado? A dona de casa tola, Amélia, está onde? Em esferas mais elevadas da espiritualidade, descendo de vez em quando para visitar o André Luiz. Quem estava doente? E onde está o pai de André Luiz? Em regiões mais baixas das sombras no umbral, sendo atormentado pelas várias amantes e aqueles espíritos menos felizes que ele tinha feito uma série de promessas, etc. Vocês vão dizer, Reginaldo, mas os 3 morreram. Ora, mas isso é óbvio. Esse é o pressuposto básico da natureza humana. Todos nós sabemos que vão morrer. Isso não é parâmetro. Aliás, há muito tempo vem dizendo, morrer nunca é o problema. Qual que é o problema? Qual que é o problema de uma coisa que desde o início a gente sabe que vai acontecer? O problema não está em morrer. O problema está em viver. Em como viver. E isso demonstra exatamente como morreram. Como morreu a mãe de André Luiz? E que tipo de adoecimento ela foi vivenciar do outro lado? E o próprio André Luiz? Aqui tem uma informação importante. Quantos espíritas leem a obra de André Luiz, ou ouvem falar de André Luiz, e acham que André Luiz era um espírito iluminadíssimo, uma sumidade,
que fez a grande gentileza de psicografar lá os 16 livros, 17 livros. Imagina! Era um espírito muito comprometido. E todo aquele processo que ele está narrando é o processo de cura dele. É o processo de redenção dele. Muito próximo da maioria de nós, imagino e espero. Mas aí vocês podem me dizer, Reginaldo, que bonito tudo isso, que sofisticado, que novo, que crista da onda, alinhar tratamento médico com tratamento do espírito, que vanguarda. No século 6 a.C., teve um grande desenvolvimento, um centro médico, um centro de tratamento de saúde, numa região da Grécia, na Ática, uma pequena cidadezinha que está lá as ruínas até hoje, chamada Epidauro. Esse centro médico foi, por quase 1000 anos, ele funcionou até o século V da nossa era. Ele funcionou como seria hoje o complexo Einstein sírio-libanês. Era o grande centro de tratamento de saúde da Grécia clássica. Ali se reunia o que a gente entenderia hoje como Albert Einstein e o Sírio. Ou o Centro John Hopkins nos Estados Unidos, centro de referência de medicina. O homem grego, o homem da Hélade e de outras civilizações próximas, recorria a Epidauro para fazer seu tratamento de saúde. E eu vou explicar para vocês como é que funcionava esse tratamento. Existia em Epidauro a figura de um deus-herói. Um sujeito mítico que não se sabe se existiu exatamente, mas que era o deus-herói da medicina grega. Seu nome é Asclépios. Asclépios tinha aprendido a arte da medicina com um dos mais poderosos deuses do panteão grego, da mitologia grega, Hermes. Hermes tinha ensinado a Asclépios a arte da cura. Olha que interessante a gente pensar isso. Quem ensina a verdadeira arte da cura? Um Deus, não uma academia. Isso por si só já é significativo para nós. Ali em Epidauro era o grande centro de culto a Asclépios. E ali foram construídos vários prédios. No prédio principal, onde eram feitas oferendas e as oblações a Asclépios, estava escrito a seguinte mensagem sobre o pórtico. Era o momento em que o doente entrava para fazer a ficha dele, para passar o cartão da Unimed dele, para começar os atendimentos de saúde dele. Em cima estava escrito o seguinte: esteja puro ao entrar no palácio perfumado. Esteja puro ao entrar no palácio perfumado. E pureza significa pensamentos sãos. Ao cruzar o pórtico e ler essa mensagem, começava o trabalho de cura daquele sujeito. O trabalho de cura em Epidauro durava vários dias. As pessoas ficavam retidas ali vários dias, porque o tratamento tinha vários aspectos em que o consulente, em que o sujeito em tratamento iria passar. Olha que interessante. Existia um prédio chamado Abaton, que era o lugar onde o doente ia se deitar, ia dormir. Ele passava a noite ali, reclinado sobre a cliné, que é o primeiro divã da história. O Freud não inventou nada, pegou muito de lá. E durante a noite, na cliné, o doente dormia, e durante o sono, os deuses vinham e tocavam seus órgãos adoecidos, e na manhã seguinte, assoprava no ouvido dos médicos que ali atendiam o receituário médico.
Está muito longe de eu descrever um processo mediúnico? Como eu costumo dizer, mediunidade sempre existiu. Sempre existiu e sempre se manifestou. Não se resumia só a isso. Era preciso que também o doente contasse ao médico seus sonhos. Numa clara retomada, 2000 anos depois da psicanálise, essas manifestações do inconsciente, o que aquele corpo, aquele ser desejante, aquele ser do conflito, as dificuldades que você estava passando, o que iria surgir nos sonhos? Ou será que podemos dizer também, o que será que esse espírito viu em desdobramento? Iria retomar na manhã seguinte. Existia do lado do Abaddon o Odeon, outro prédio, onde em alguns momentos durante o dia o doente ia ouvir música. Porque já se sabia há 2 séculos, desde o século VIII, a partir de Tales de Mileto, que a música é curativa. E hoje a gente retoma a musicoterapia e acha que é o must. Mega super novidade. A música ia se tocar a lira, ia se recitar poemas, ia ler os grandes clássicos, porque a música calma, acolhe. Quem vê na meditação de sábado aí sabe que sempre no final eu ponho uma boa música. Como dizia um sujeito que eu gosto muito, que tinha um programa de música clássica na TV, Arthur da Távola, um senador do Rio de Janeiro, o programa dele na TV Senado, a única coisa que dá para assistir, que dava para assistir na TV Senado. O programa chamava Quem tem medo da música clássica. Me marcou profundamente, que boa parte do que eu conheço de música erudita era ele falando, e sempre ele terminava o programa dizendo assim: música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Um grande aprendizado. Depois do Abaddon e do Odeon, o sujeito poderia ir ao ginásio, praticar esportes, exercitar o corpo. E hoje a gente acha sofisticado o médico indicar o Pilates, o RPG, mandar para a academia para fortalecer a musculatura. Está lá o ginásio, as ruínas do ginásio estão lá até hoje. Depois do ginásio ele mandava ir pro estádio, que daí que vem essa palavra até hoje, que a gente usa para os campos de futebol, para competir, fazer pequenas competições, mas não no sentido apenas de vencer o outro, de subjugar o outro, mas no sentido de promover o contato. No estádio era onde eu ia ver que a minha dor, na maioria das vezes, era menor que a dor do meu próximo. Ao competir, eu ajudava o outro. A competição, como eu disse, não era só em busca da Nike, que os americanos traduziram para Nike. Nike é a vitória, era a deusa da vitória no mundo clássico. E ali o sujeito ia se reaver com as outras pessoas, se reabilitar. E quantos centros de referência a gente tem hoje no Brasil, né? Depois dali, o sujeito também ia ao teatro. Toda noite tinha as peças de teatro, onde eram encenadas as comédias, as tragédias, tão famosas até hoje. Por quê? Porque ao ver uma tragédia, ao ver representada na cena artística por aqueles atores, as dores e os dilemas que eu mesmo sinto, isso promove em mim a catarse, a retomada da solução desses conflitos. Está lá, em Epidauro ainda hoje, o teatro construído nessa época, construído no século V, por um dos grandes arquitetos do mundo clássico, Polidoro. É o teatro grego mais bem preservado até hoje, ele está praticamente intacto. E aí retoma um dos conceitos fundamentais que Platão vai trazer para nós na história da filosofia, que é o seguinte: a beleza é curativa. Ver um objeto bonito nos ajuda a elevar o nosso pensamento. O belo é importante no processo de desenvolvimento. Se eu não conheço o belo, eu me acostumo com o feio. E uma vez que eu experimento o belo, nunca mais eu quero o inferior.
Na meditação de sábado, uma querida amiga frequentadora da meditação de sábado, tem uma filha que mora na Alemanha, ela foi visitar a filha na Alemanha e trouxe para nós várias barras de chocolate Lindt. Aquilo foi terrível. Nunca mais eu consegui comer um garoto. Hoje eu vejo aquelas barras de chocolate no dia, no Carrefour, e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é fundamental para a natureza humana. Quando eu conheço o belo, o bom, o gostoso, o que me faz bem, eu nunca mais vou me acostumar com o inferior. Vai despertar em mim um desejo do bom. Platão preconiza isso na mais alta filosofia. E é uma grande verdade. Hoje nós vamos nos hospitais aqui, é feio. É um lugar tenebroso. Não é só porque ali se trata da dor humana, mas a arquitetura, a construção. Sei que vocês lembraram de alguns aqui de Campinas, eu nem vou citar o nome. E por que um hospital não pode ter verde, não pode ter árvores floridas como agora estão os ipês? Por que não pode ter um lugar agradável para a gente sentar? Por que a gente ainda tanto resiste com o humano dentro de uma unidade básica de saúde? Por que não se pode ter um bom cheiro? Uma bela imagem? Por que não se pode ter uma boa planta? Eu nunca vi falar que o cheiro de uma bela orquídea, né, pai? Contaminasse alguém, causasse infecção. Nós estamos tirando isso. Depois do teatro, nesse tratamento em Epidauro, o sujeito ia à biblioteca. A biblioteca. Conhecer sobre o seu processo de adoecimento. Porque o conhecimento nos leva ao entendimento. E o entendimento nos ajuda no nosso processo de cura. E a biblioteca naquela época não era simplesmente um lugar de você pegar um livro e ler. Mas era onde se recitavam os poemas. Onde se fazia pintura, se tinha aulas de pintura, de escultura. Aquilo que tão bem hoje as TOs fazem, não é isso? Os terapeutas ocupacionais. Vocês percebem que tinha tudo ali? Tinha psicólogo, tinha psicanalista, tinha terapeutas ocupacionais, tinham fisioterapeutas, tinham fisiologistas, tinham médiums. Isso sim é tratar a saúde. Na porta do Abaton, do outro templo, onde era entrada para se deitar, se dormir e fazer esse processo de sonoterapia, estava escrito o seguinte em cima: não se esqueça de, ao curar a doença, curar também o doente. Que coisa importante essa frase. Quantas vezes nós aqui nos sentimos, diante de um tratamento médico, de um tratamento de saúde, que o sujeito estava eminentemente preocupado com a doença. Quantas vezes nós passamos por atendimento em que o médico não sabe a cor do seu cabelo? Ele não viu. Ele mal olhou para você. Ou ele não te toca. Como que a gente trata uma doença sem tratar o doente? Como que a gente envolve tudo isso? E aí vocês podem perguntar, Reginaldo, mas qual que era o método? Qual que era a terapêutica que se praticava em Epidauro? Eles chamavam essa terapêutica de metanoia. Metanoia significa transformação dos sentimentos. O processo deles era transformar, sublinhar os sentimentos. Porque a medicina naquela época entendia que, uma vez que eu modifico as nossas atitudes e os nossos valores, eu mudo a causa, a origem dos processos que me levam a adoecer.
Alguém discorda disso hoje? O que nós vemos hoje é que se relega a segundo plano a questão moral do adoecimento. Se nós estamos falando com uma pessoa que só acredita na vida, que ela funcione do nascimento à morte, do berço ao túmulo, tudo bem. Essa explicação cabe. Mas a nós que acreditamos na imortalidade da alma e na vida após a morte, não podemos acreditar nisso. Porque é esta a grande reflexão que eu proponho a vocês hoje. O que em última instância adoece é a nossa moralidade. E a moral adoecida leva ao adoecimento do corpo. Um sujeito que é muito egoísta, depois de reiterados anos de egoísmo, ou em 1, 2, 3 vidas de egoísmo, ele vai adoecer o corpo energético dele, o perispírito dele, as várias camadas do corpo energético, até isso chegar no corpo físico. Assim também como um sujeito muito orgulhoso, o sujeito invejoso, o sujeito ganancioso. Lá na frente, essas mazelas da alma alteram o funcionamento do corpo físico. Pode ser que não aconteça isso nesta, mas se isso não for mudado, vai acontecer lá na frente. Isso é fato e ninguém questiona. É o que a gente chama de psicossomática. Só que a psicossomática, ela não acontece numa vida só. E aí o que nós vemos hoje, como eu várias vezes coloco? O sujeito tem ansiedade. Tem ansiedade porque ele não consegue obter o número de dinheiro que ele quer. Ele quer ser mais. Porque o cunhado é over. Ou porque o irmão deu certo na vida e ele não. E ele começa numa trajetória de ganhar dinheiro. Certo? O que está por trás? Ganância. Apego, ganância. Para isso ele vai trabalhar 14, 16 horas por dia. Não tem tempo para ir numa academia, para cuidar do corpo. Não tem tempo para vir numa casa espírita, tomar um passe, assistir uma palestra. Quer ganhar dinheiro, precisa de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Ansiedade, ansiedade. Começa a ter sintomas de taquicardia. Ansiedade, pressão elevada. Com 40 e poucos, sofre um derrame, um AVC. Acidente vascular cerebral. Qual que é a causa do AVC? E os exames eminentemente físicos, materiais, vão dizer o seguinte: não, o senhor tinha uma carótida frágil, não sei o quê, sua pressão chegou a 23,5, depois de um dia estressante de trabalho, não foi essa a origem. Se a gente remeter à fonte, não é essa a origem. A origem é bem outra. Segundo exemplo, aquela querida dona de casa, 2 filhos, ela não consegue deixar os filhos seguir a vida. Toma conta deles desde o primeiro ato quando eles vieram à luz. Os 2 já estão depois dos 30, e ela continua. Ela manda na casa da filha e manda na casa do filho. Determina o que a nora vai fazer para o filho e o que o genro vai fazer para a filha. Ela tem o controle, ela quer tudo. Ela que manda, e ela diz no consultório para mim: é o meu filho. E esquece de cuidar da sua saúde, esquece da sua espiritualidade, esquece de se divertir, esquece dos amigos, esquece de aprender alguma coisa nova. E aí lá com 60 e poucos, desenvolve alguma doença séria. E aí o que a gente vai dizer? Genético. A minha avó já tinha diabetes. Qual que é a origem? No tratamento em Epidauro, ele vai dizer: a cura só vem pela nooterapia.
A nooterapia é a cura da mente. É curar a mente. Que quando eu curo a mente, eu modifico todo o meu funcionamento. Em Epidauro se pregava o seguinte: quando uma mente está em equilíbrio, está tranquila, inevitavelmente o corpo também estará em equilíbrio. Contudo, se a mente estiver em desequilíbrio, se a mente estiver perturbada, e aí eles vão dizer, e usam outra palavra, chamada amataia, que significa os excessos, o excesso de erro, o excesso de desacertos, os vícios. Isso leva ao adoecimento. Isso inevitavelmente lá na frente vai levar você ao adoecimento. Então o processo de cura é a nooterapia. É transformar esse coração. É transformar esse sentimento num sentimento bom, reto, justo. Ou seja, purificar os pensamentos. Que quando seus pensamentos estiverem puros, sãos, você entra tranquilamente no templo perfumado. E nós, como espíritas kardecistas, não acreditamos na mesma coisa? Quem vai para alguma esfera mais superior se não tiver a mente sã? Essa mente equilibrada. Quem vai entrar nesse templo perfumado? Se essa mente não estiver pura, não estiver sã. Então, eu queria ir finalizando a minha fala dizendo o seguinte: saúde é eminentemente uma saúde interior. Saúde é quando nós estamos bem com as leis que governam o universo, com as leis que governam a moralidade. Se nós seguirmos exatamente estas leis, todas elas minuciosamente descritas nos evangelhos de Jesus, ainda que em algum momento o corpo adoeça, a nossa mente, o nosso espírito estará são. O corpo, fatalmente em algum momento, entrará em decrepitude, porque é da natureza material que assim o seja. O espírito não. Então, ainda que eu morra em decorrência da decrepitude do meu corpo, a minha alma estará plena. E isso vai me dar certeza de que ainda que eu tenha desafios numa próxima existência, a minha mente estará plena. Porque quem governa o corpo é essa alma e esse espírito, e não o contrário. Se nós cuidarmos só do corpo, a gente está mirando no cachorro e matando o gato. Para encerrar minha fala, eu vou contar um exemplo para vocês de como nós entendemos invertido a lógica de saúde e adoecimento. Um dia eu estava no trabalho mediúnico aqui nesta casa, e eis que naquele dia eu não consegui dar incorporação. Não se aproximou ninguém. Mas eu senti o meu mentor do meu lado, em pé do meu lado. E um da comunicação aqui, outro da comunicação ali, e aí a gente como fica meio preocupado, falou, pô, será que eu fiz alguma coisa de errado hoje? Pô, mas eu não lembro de ter comido carne, café foi só um pouquinho de manhã, porque senão eu não aguento. Tinha sido um dia razoável e nada. E naquele dia, na abertura, a Lunalva, que muitos de vocês conhecem, a querida Lunalva, que estava abrindo o trabalho, comentou na leitura do Evangelho o como era difícil, o como era doloroso para muitas pessoas passarem por situações em que estão acamadas e ficarem longos anos na cama, adoecidos na cama. E que também que isto é um grande desafio para os cuidadores, não é isso? Para um filho, para uma filha,
Ou muitas vezes uma mãe cuidando de um filho acamado por vários anos, em decorrência de algum problema grave, não é? Naquele momento, nós ali na mesa, consternado com as palavras delas e pensando, né? Que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque tantas vezes a gente também pensa em ajudar aquele que está acamado e esquece de ajudar aquele que está cuidando do acamado. E aquele que está cuidando do acamado precisa de atenção tanto quanto o outro, porque é muito difícil. Ele precisa ser acolhido. A gente precisa fazer alguma coisa para essas pessoas, dar um amparo psicológico, uma ajuda, um ombro. Era disso que ela estava falando. Então, lá pelas tantas, depois quando o trabalho estava quase se finalizando, eu vi que entidades benfazejas da espiritualidade, trajadas de branco, com certa luminosidade, vinham empurrando uma maca. E nessa maca havia deitado um rapaz, de uns 40 e poucos anos, deitado nessa maca imóvel, sem mexer nada. E eu olhei para esse rapaz, através do corpo espiritual, olhei em espírito para esse rapaz, vi ele se aproximando, e eu mesmo fiquei impactado, porque muito particularmente, essa é uma das coisas que mexe comigo, ver essas pessoas tetraplégicas, paraplégicas, numa provação tão difícil como essa. Mas ele tinha um olhar sereno, calmo, tranquilo. Ele estava bem. E ele foi se aproximando sobre mim e eu fiquei meio assim, o meu mentor me disse, calma, calma. Se conecte a ele, permita que ele se conecte a você, porque ele vai dar comunicação no final do trabalho. Fique calmo aí. Eu fiquei de pé, olhando para ele, ele sorriu para mim levemente, eu sorri para ele, pensando comigo, meu Deus, se fosse eu no lugar dele, ele ali sereno e tal. E quando veio da comunicação, quando ele começou a se comunicar pela minha boca, ele disse algumas coisas que eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha pensado. Ele me disse o seguinte, e disse para todos nós na sala que estávamos ali: enganam-se vocês quando imaginam que todas as pessoas que vêm nessa condição como eu venho, é porque cometeram em outras vidas grandes atrocidades e agora estão pagando por isso. Nesse momento eu percebi que o meu corpo estava todo paralisado do pescoço para baixo. Eu sentado ali na mesa. Sabe quando vocês ficam no sofá muito tempo paradinho, que parece que você não está sentindo o corpo? Era assim que eu me sentia. E aí entendi que ele era tetraplégico mesmo. E ele continuou dizendo: eu passei algumas décadas na condição de tetraplégico, imóvel sobre uma cama, sendo cuidada por uma alma benfeitora, pelo espírito iluminado da minha mãe, que me acolheu, esteve comigo até o último dia e que agora chora no leito que eu deixei. E continuou: mas tudo isso que eu passei, eu pedi para passar. Porque depois de várias e várias encarnações em que eu caí devido ao orgulho e à vaidade, chegou um momento em que eu sabia que só dobrando o corpo ante a uma situação tão atroz, eu poderia subverter o meu espírito aos valores da humildade e da resignação. Então, esse espírito escolhe passar várias décadas na tetraplegia, para que através da inação desse corpo físico, ele pudesse aprender um pouco mais de humildade, de resignação.
porque o orgulho já o levou à queda tantas e tantas vezes. E aí eu pergunto, onde estava a doença? Onde estava a saúde? E por fim ele concluía dizendo, hoje me sinto extremamente feliz, porque ainda que o meu corpo não se mexa, eu sei que o meu espírito é mais livre. Estou em processo de retomada do meu corpo, que vai levar ainda alguns meses. Mas carrego no peito a certeza de ter cumprido essa existência. Finalmente. Quantos de nós que atravessam a vida inteira sem graves problemas de saúde, pode dizer isso? Então encerro a minha fala dizendo a vocês, este é o ponto de vista do que é verdadeiramente saúde. Quando finalmente o espírito aprende que humildade, que caridade, que resignação ante as leis eternas, as leis divinas eternas, as leis que o Cristo nos ensinou, isso é a verdadeira saúde. Isso é estar pleno de saúde. Porque muitas vezes a dor física, a deficiência física, o limite físico que você tem hoje é para corrigir um defeito da sua moral, um defeito do seu espírito. Então faça bom uso disso. Cuide do corpo, mas nunca esqueça do vosso espírito, porque é ele que fica. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.